Bitcoin hoje fecha o mês da pior forma possível. A gente vai entender tudo que está acontecendo e porque o cenário está indicando para a gente caos e queda. Vamos entender o que está acontecendo e como você pode se preparar para essa possibilidade. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto e boa sexta-feira. Olha só, nós estamos tendo algumas coisas acontecendo que fica tudo muito mais confuso do que já estava. O cenário agora não está muito propício para a gente entender o que está acontecendo, está cada vez mais complicado durante essa lateralidade infinita no mercado, entender qual é a tendência do mercado, mesmo micro, até mesmo a macro, por conta do S&P 500. A gente está sendo completamente direcionado no momento pelo S&P 500 e como vocês podem ver, nós estamos em um cenário não muito bonito. Por que não muito bonito? Porque a gente está hoje perdendo oficialmente o fundo que era muito importante na macroeconomia dos mercados tradicionais. Então, a gente perdendo esse fundo, nós vamos construir um pivô de baixa. Então, são fundos descendentes. A gente tem esse fundo aqui e qualquer ponto abaixo desse seria um fundo descendente, um fundo mais abaixo do que o anterior. Então, isso aqui mostra pra gente que o cenário não está muito bonito, está indicando continuidade de queda no mercado tradicional. Agora, como que a gente pode levar isso para o mercado de cripto? Antes de a gente pular para o Bitcoin, eu tenho que mostrar para vocês o que o gráfico do S&P 500 está mostrando para a gente no curto prazo. Se a gente for para o gráfico de 4 horas, eu não pude deixar de notar essa diferença, tá? Esse sinal que está mostrando, se o gráfico me permitir, obrigado. Então, olha só, nós temos aqui alguns detalhes para adicionar. Primeiro de tudo, nós estamos tendo aqui uma tendência de queda, mas ao mesmo tempo nós podemos estar presenciando uma cunha descendente, tá? Uma cunha que tende a romper para cima. Então, olha só o que está acontecendo. A gente tem uma cunha acontecendo nesse exato momento. O mercado, ele está respeitando religiosamente essa cunha, o que torna hoje um dia muito interessante para a gente entender qual é o papel dessa cunha nesse momento. Nós estamos vendo, tá? Primeiro, hoje o dia, quando eu fiz essa postagem no Instagram, se você não me segue, @DougTadeu tá aqui, tá? Não deixe de me seguir, é muita informação importante para vocês. É o seguinte, a gente hoje não tinha até então testado essa resistência dessa cunha. Até que a gente chegou no dia, batemos ali e o mercado já bateu de primeira para baixo. O que leva a gente agora para o nosso próximo alvo, que seria o suporte dessa cunha nessa linha de tendência de baixa aqui inferior da cunha. Até aí, beleza. Então a gente tem um alvo no momento, mas esse padrão, quanto mais a gente for respeitar ele, a tendência é se respeitar até o final. É possível que ele respeite completamente, ou seja, 100% entregando para a gente uma alta. Mas isso aqui é um cenário meio distante pelo que está acontecendo e pela gravidade da situação, já que nós estamos perdendo um fundo muito importante de referência para todos os mercados. A gente vai ver como é que o Bitcoin está cagando para isso, mas a gente não pode deixar essa informação passar. Até aí, beleza. Só que aqui a gente precisa também entender que o S&P 500 ele já oficializou uma tendência de queda abaixo dos 50 pontos de força relativa, fazendo alguns fake outs aqui, como a gente pode ver, mas de qualquer forma a tendência micro no gráfico de 4 horas, ela entrega pra gente uma tendência de queda, a gente vai continuar nisso aí. A questão é que no gráfico diário nós já estamos batendo na região de sobrevenda, o que leva a gente a crer que o mercado pode ter um respiro, e agora que entram algumas noções que a gente precisa ter no mercado nesse momento. Primeiro, hoje é dia 30/9, então fechamento do mensal setembro. Quando a gente tem final do mês, a gente tem realmente uma tendência mais a realizações no mercado como um todo, tá? As pessoas fazem um balanço, equilibram suas ações, então eles fazem algumas realocações, isso aí mexe bastante com o mercado. De qualquer forma, a gente tende a fechar o mês no vermelho, tá? Agora a gente vira o mês, o mercado pode renovar o ar, visto que o trimestre agora americano vai ser renovado assim que o setembro acabar. Então fica um dado para você que o início de outubro pode ser um início de respiro para os mercados. E por que isso pode acontecer? Porque, lembrando, tá? A gente tá uma cunha aqui acontecendo, o gráfico no índice de força relativa está sobrevendido, que entrega para a gente uma possibilidade de ter uma alta, e se a gente respeitar essa cunha, nós podemos fazer exatamente uma bear trap, seria uma armadilha dos ursos. A gente perderia esse suporte muito importante, faria um rompimento falso e pum, para cima, como surpresa para o mercado e uma armadilha que ia surpreender grande parte das pessoas, visto que a maioria está esperando queda, tá? Mas isso aqui é levando em consideração
o índice de força relativa e essa cunha descendente que nós estamos tendo. Lembrando que, se de qualquer forma o mercado oficializar o início de outubro perdendo esse suporte, meu amigo, a situação pode ficar feia para todos os mercados. Agora, o que leva a gente a fazer um pulo para o Bitcoin, que aqui a situação tá muito diferente. Olha só, tá? A Firmix está com uma campanha que pode presentear um iPhone 14 e um PlayStation 5. E o que você precisa fazer é usar o novo recurso deles, que é o Pix. Você pode fazer depósito via Pix agora, primeiro, com taxa zero, tá? E segundo, cara, instantâneo. Então, você não tem nada a perder, você só precisa depositar um dinheiro ali. BRL agora você consegue depositar. Então, é muito importante que você abuse, cara, dessa campanha, porque é uma campanha específica, exclusiva para vocês que estão me assistindo. Então, cara, não perde essa oportunidade. Primeiro link na descrição, você cria sua conta. E no segundo link que eu vou botar, você participa dessa promoção. Lembrando que você tem que fazer o depósito via BRL. E se você fizer qualquer trade, você já está participando. Basta você seguir esses métodos aqui, essa estrutura que tá tendo nessa campanha. Então não perde, cara, é para você. E é uma excelente corretora, visto que é 10 vezes mais barato que a ordem mínima da Binance, além das taxas serem completamente competitivas, uma das menores do mercado. Então, se fosse você, eu não dava esse mole, tá? Então olha só, pro Bitcoin a gente tá tendo o seguinte, a queda do S&P 500 hoje de 1,5 é catastrófica, mas o Bitcoin não tá seguindo essa queda. O Bitcoin está tratando tudo como uma lateralidade infinita. A gente consegue ver isso no gráfico, o quanto que a gente está tendo candles aglomerados nessa região aqui entre 20 mil e 18.500 aproximadamente. A gente está tendo um volume tão grande que, se você usar o perfil de volume rede fixo nessa região, você vai perceber que nós estamos criando uma nova base sólida justamente nesse range, o que pode significar uma referência para a gente para o futuro, seja suporte ou resistência. Resistência no pior dos casos. Agora, por que a situação aqui pode estar um pouco perigosa e porque existe a palavra caótica nesse vídeo, visto que eu mostrei para vocês uma possibilidade alta anteriormente, tá? Primeiro, o S&P 500 está praticamente derretendo, a gente está numa tendência de queda muito forte, o Bitcoin não está seguindo. Isso não necessariamente mostra pra gente que os mercados fizeram assim, ó, se descolaram, agora cada um vai seguir o seu caminho. Não, a gente precisa entender que existe um delay no mercado e uma percepção do que realmente está acontecendo. Então a gente pode ter um delay dessa queda no Bitcoin também acontecendo. Por isso que o mercado fica completamente indeciso nessa região e a gente consegue ver alguns dados via TRDR. Primeiro de tudo, o long short ratio tá uma bagunça, a gente está indo para 3.0 aqui em uma situação, depois volta, eu já quebrei o negócio aqui, a gente volta para 1.15, então cara, olha só como é que a situação tá muito caótica e muito nublada pra gente entender o que tá acontecendo, até porque os indicadores estão assim toda hora malucos. E com isso aqui a gente precisa prestar atenção em algumas coisas também. O Open Interest está relativamente alto, com toda essa lateralidade nós estamos abrindo uma possibilidade de fazer umas liquidações perigosas e estopadas em pessoas que estão fazendo besteira e estão especulando nessa lateralidade. Em períodos nublados como esse, o ideal é você esperar algum sinal muito claro do que pode acontecer e não ficar especulando em cima disso, até porque a gente não tem certeza nenhuma para que lado a gente pode ir. Se a gente for olhar cegamente para o mercado tradicional, a gente está tendo queda, a gente pode esperar queda, derretimento, caos total. Agora, se você for analisar outras coisas, você consegue crer também que a gente pode ter armadilhas acontecendo e respiros momentâneos. Então, cara, em situações como essa, é ideal você ficar completamente cauteloso, tá? Primeiro, a gente está vendo uma ação maior das baleias para o lado comprador nessa situação. Então, elas estão claramente segurando o preço para não cair, enquanto a sardeada por si só, elas estão vendendo desde quando a gente fez um rompimento falso dos 20.300 e olha só, para nossa surpresa, hoje foi mais um dia de um rompimento falso. Se a gente for pegar o gráfico de 4 horas, você vai ver o quão intenso é isso aqui que está acontecendo. A gente está tendo vários fake outs. Se a gente for pegar a região aqui que a gente sempre está falando, 19.500, que foi o nosso principal range, e 19 mil dólares praticamente também foi o nosso range. Você pode ver que a maioria dos candles estão concentrados nessa região. E a gente está vendo vários fake outs. Cara, são praticamente 11 dias de rompimentos falsos, armadilhas que estão liquidando muita gente. Então olha só a absurdez, estou criando palavra aqui, do que está acontecendo. A gente está vendo armadilhas infinitas acontecendo justamente para pegar
os bobos que estão especulando em cima disso tudo que está acontecendo, essa lateralidade e indecisão total do mercado. Então, por isso que eu falo, cuidado, a gente está esperando pelo menos para abrir uma ordem mais pesada, com mais convicção, a gente tem que esperar um sinal mais claro do mercado, a gente assim aproveitar. Então, ao invés de você ficar fazendo aqui 500 milhões de operações sendo estopado toda hora, ganhando ali, fazendo stop curto, não sei o que, take profit curto, é ideal também você pensar em fazer uma ordem só, bem pensada, bem estruturada, bem estratégica para você aproveitar tudo isso aqui e não cair nas armadilhas, tá? Esse cenário aqui, cara, isso aqui é completamente caótico. E se realmente o mercado estiver segurando para ter uma nova queda, o que a maioria está esperando, para ser sincero, a gente pode ver quedas. A queda vindo para o Bitcoin depois do S&P 500. O S&P 500 precifica antes e o Bitcoin cai bem depois, na verdade. É o que está acontecendo, porque, cara, não tem explicação. O mercado está segurando muito essa queda. O Bitcoin está completamente fugindo da narrativa daquela correlação com o S&P 500. Isso aqui exige alerta máximo para nós. Além disso, o dólar está dando uma subida que dá uma folguinha. Então você está dolarizado, você está de certa forma ganhando em real, se você que está aqui no Brasil. Mas de qualquer forma, tá? Isso aqui é um assunto para outro vídeo. Eu vou fazer melhor um vídeo sobre isso e o impacto das eleições que a gente está tendo. Mas, de um modo geral, o cenário está muito difícil de a gente analisar. Por isso, fique esperto, me siga no Instagram, @DougTadeu, que lá tem informação relevante para você, a gente entender cada vez mais o que está acontecendo. E hoje, essa alta aqui, essa busca por essa resistência diária esperada, como eu postei nos stories para você, agora a gente fica na expectativa de respeitar esse suporte para a gente manter essa estrutura e quem sabe pensar numa bear trap acontecendo no futuro próximo, até porque início de mês a gente pode pensar algumas coisas acontecendo. E além disso, sexta-feira que vem vai sair o payroll americano. Então é muito importante a gente pensar que o mercado pode esperar até semana que vem para tomar uma decisão importante. E hoje, cara, aproveita a tua sexta, sábado, domingo, o cenário vai ficar muito mais tranquilo e menos quente do que tá tendo essa semana, essa loucura, armadilhas por todo lado. No mais, uma boa sexta-feira para você, aproveite o teu final de semana. E amanhã a gente vai se ver novamente, que amanhã tem vídeo sobre um tema especial. Então se inscreve aí, deixa o seu like, por favor, se você ficou até agora. É nóis, tamo junto.